Cumprimento com a paz do Senhor, bem-vindos à sala do banquete, neste nosso espaço focados na EBD, que este vídeo encontre você com muita saúde, com muita paz, com alegria, que sirva de alimento para a sua alma. Porque hoje nosso pãozinho hoje é falar sobre a união novamente. Estamos sempre falando de união, despertamento, e agora falar sobre união, que é uma arma contra a oposição. A Igreja de Cristo, nós vimos em todo o seu caminhar, ela sofreu sempre oposições, perseguições, mas ela sempre venceu através desta arma chamada união. Após o primeiro milagre, uma coisa muito importante, foram perseguidos os apóstolos, e agora eles foram presos e soltos. Por quê? Porque nós observamos nesse texto que a igreja estava em oração. E a oração é o recurso mais poderoso que a igreja pode e tem à sua disposição para lançar a mão quando se vir ameaçada e perseguida. Então a igreja unida é aquela igreja que ora, é aquela igreja que está sempre na presença de Deus. E uma coisa muito importante, que é um fator indispensável para manter a união, é que esta igreja ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. Não era uma igreja que apenas se reunia para apresentar uma parte, nós estávamos ali unidos juntos, diante de todas as atitudes que eram desfavoráveis a eles, estavam ali de mão dadas. Então, enquanto os discípulos estavam presos, os irmãos estavam orando. Isso significa união, não havia divergência. Não houve, nosso Deus, ele responde às orações quando nós confiamos nele. E observe que nesse texto é muito importante observar que a oração predominava no coração daqueles que estavam lá, unidos. Nós temos orado, você tem orado em prol da grandeza, do avanço do Senhor, porque a união ela deve começar logo pela nossa casa, a nossa família, e estender-se até a igreja da igreja, para o mundo. Porque veja que nesta igreja não havia espaço para ódio. Todos estavam dominados pelo amor, que era recebidos através da oração. Eles reinavam ali a liberdade neles para prosseguir o trabalho do Senhor. Ele não estava em discordância, não estava em dilema, não queria saber quem era o maior e quem era o menor, quem iria pregar, quem iria falar, absolutamente não. Veja bem que, ouvindo eles, quando os discípulos foram soltos, no versículo 24, levantaram a sua voz e disseram: Senhor, eles reconheceram. Quando nós estamos unidos, nós reconhecemos a grandeza de Deus quando nossos irmãos são salvos de algum problema, de alguma adversidade. Tu que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo o que nela há. Veja bem que eles reconheceram a soberania de Deus. E eles falaram até sobre uma palavra que Davi falou. E nesse instante, irmãos, quando a igreja está unida, estamos passando num problema muito difícil nos últimos dias, mas quando a gente se unir, que der as mãos, que olhar para o Calvário, que olhar para os céus, que olhar para o Cordeiro, que deixar todos os nossos interesses em segundo plano e olhar, não adianta querer fugir, não adianta fazer feito Jonas, não adianta fazer feito Elias, se Deus te escolheu para esta obra. Não adianta transferir a responsabilidade para os outros e nem tão pouco achar que já fez tudo, porque Deus te escolheu. Deus é aquele que escolhe, quando ele escolhe de verdade. E ele vai até aonde nós estamos, como foi ao encontro de Elias. E observe que eles estavam orando e o lugar
Está aqui no versículo 31, disse que estremeceu, abalou a estrutura do lugar através da oração, e todos foram cheios do Espírito Santo e eles anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Então no versículo 32 diz que era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas eram comuns. Aonde há união, há paz. Aonde há união, há progresso. Aonde há união, há harmonia. Aonde há união, há crescimento. Aonde há união, há fervor no espírito. E aonde há união, há santidade. E onde existe união, o Espírito Santo de Deus opera e derrama as suas bênçãos em nosso meio. Então é hora de unirmos. Está difícil. Você está enfrentando um problema difícil com a sua família, no seu emprego, com a saúde, seja qual for. Una-se. Una-se como pastor. Não é estar junto. Eu falei isso em alguns vídeos. Não é estar junto apenas. Não está bem próximo dos outros também não. Mas é unidos, vamos dizer assim, nos princípios, unidos nos propósitos, de acordo com a visão. Quantas pessoas têm uma visão diferente do seu líder, do seu pastor, e semeia desuniões no meio dos irmãos? Tem a mesma visão. Não faça feito os discípulos que tiveram uma visão controvertida com a de Jesus. Viram somente que ele estava com fome naquele encontro com a mulher samaritana, mas Jesus já via os campos prontos para a colheita. Então é através da união que nossos olhos se abrem para os horizontes da vida. Então vença todas as oposições através da união, a começar com vocês, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus familiares. Concordem. Se você é casado ou casada, respeite os limites dos outros. O seu esposo, ele é o líder da sua casa e você assessora esta liderança, e não deixe que o inimigo traga esse mal que é desunião, porque um lar desunido leva a desunião para onde for. Mas que nesta noite Deus te abençoe, te ajude, te fortaleça e te dê paz, alegria e saúde, e que você possa vencer todas as oposições através desta arma chamada união. Focados na EBD, e até a próxima, se Deus assim o permitir, e fica com o Senhor.